Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Ricardo entrega o celular para Tânia, pedindo que ela o solte, mas, no exato momento em que ela se distrai, ele aproveita e escapa. Começa uma confusão tremenda, gritos, empurra-empurra, tensão no ar. Enquanto isso, Jacques segue com seu plano perverso. Ele manipula Felipa, e os dois decidem pedir a guarda de Sofia. O objetivo? Fazer com que Jacques assuma o percentual das ações da menina na voz. Mas o que ele não imagina é que na hora da audiência, Tânia surgirá com uma surpresa que vai virar o pior pesadelo de Jacques, bem diante do juiz. Tudo começa quando Ricardo acorda. Ele percebe que está imobilizado no sofá da casa de Tânia. O olhar dele é de puro pânico. À frente, Tânia o observa, fria, firme, implacável. Ricardo tenta se soltar, grita desesperado. Socorro! Alguém me ajuda! Tânia se aproxima devagar, com um olhar cortante. Cala a boca, Ricardo. Se gritar de novo, eu dou um jeito de você nunca mais falar. Ricardo engole seco. O medo é visível. Por que você está fazendo isso comigo? Pergunta com a voz trêmula. Tânia revira os olhos, impaciente. Ah, pelo amor de Deus, eu já te disse 1000 vezes, eu quero aquele vídeo, o vídeo contra os Jacques. Ricardo respira fundo. Naquele instante, percebe que pode virar o jogo. Tudo bem, me entrega o celular então, diz tentando manter a calma. Tânia ri com ironia. Você acha que eu sou tão ingênua assim? Nem pensar, você vai me passar a senha. Ricardo tenta parecer tranquilo. Mesmo se eu te passar, não vai adiantar. A pasta é protegida. Como assim? Pergunta ela desconfiada. Precisa que o celular esteja virado para o meu rosto o tempo todo, senão a pasta se bloqueia sozinha. Tânia o encara em silêncio. E por que eu confiaria em você? Olha a situação em que tá, desafia ela. Ele respira fundo, mais uma vez, e joga com as palavras. Porque no fundo, a gente é igual, Tânia. Nem eu, nem você somos exemplos de moralidade. Mas uma coisa eu sei. Você me convenceu, e eu quero acabar com os Jacques, tanto quanto você. Tânia hesita. Por um momento, o olhar dela suaviza. Mas eu quero o prazer de entregar esse vídeo para a polícia, afirma decidida. Ricardo finge concordar. Tudo bem, só me entrega o celular e desamarra minhas mãos, por favor. Caindo na conversa, Tânia o solta, mas continua de pé, bem ao lado dele. Ricardo, com o coração disparado, comenta. Se você aparecer na câmera, a pasta oculta não abre, é questão de segurança. Irritada, Tânia se afasta. Anda logo, Ricardo, minha paciência está acabando. E é nesse exato momento que ele aproveita. Aperta o botão de emergência do celular. Quando alguém atende, ele grita. Socorro, eu tô sendo raptado! Tânia fica furiosa. Você é o desgraçado! Você me enganou! Me dá esse celular agora! Mas Ricardo é mais rápido. Ele pula para trás do sofá, escapando das mãos dela. O caos toma conta da sala e o jogo muda completamente. Ainda falando com a polícia, Ricardo sai às pressas do apartamento. Tranca a porta por fora, deixando Tânia presa lá dentro. Do outro lado, a vilã perde o controle. Começa a andar de um lado para o outro, desesperada. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não posso ser pega, murmura, ofegante. As mãos tremem, o coração dispara. Eu preciso sair daqui. Onde está aquela chave reserva? Ela revira gavetas, móveis, almofadas, até encontrar o que procura. Um barulho de chave ecoa e a tensão só aumenta. Enquanto isso, Ricardo liga para Jacques. O celular toca, até que ele atende, irritado. O que foi agora, Ricardo? Eu tô ocupado. Ricardo, ainda ofegante, responde. Então se desocupa. A Tânia perdeu completamente a cabeça. Ela me amarrou. Tentou pegar o vídeo. Jacques congela. O quê? Ela fez o quê? E conseguiu? Não, diz Ricardo, respirando fundo. Consegui enganar ela com uma conversa fiada.
mas deixei ela trancada no apartamento, e a polícia já tá a caminho. Do outro lado da linha, Jax dá um sorriso frio. Então, me espera. Eu quero ver com meus próprios olhos a Tânia sendo levada para a delegacia. Alguns minutos depois, sirenes ecoam pela rua. A polícia chega ao prédio. Ricardo acompanha os agentes até o apartamento. Mas ao abrirem a porta, silêncio. Nada. A porta está escancarada e o lugar completamente vazio. Ricardo arregala os olhos. Não, não pode ser. Ela fugiu. O delegado analisa a cena firme. Vamos rastrear a área. Já estou mandando viaturas para rodoviárias e aeroportos. Ela não vai sair da cidade. Enquanto isso, em uma estrada deserta, o sol já começa a se pôr. Tânia caminha sozinha. O vento sopra forte. A culpa e o medo se misturam em seu olhar. De repente, o som de um carro se aproxima. Os faróis iluminam seu rosto. O carro freia e a janela se abaixa lentamente. Do outro lado, surge o rosto de Wanderson. Com um sorriso enigmático, ele pergunta: Estava esperando por uma carona? Tânia ri aliviada, quase emocionada. Por um segundo achei que você fosse me deixar de lado. Ainda bem que você entrou em contato comigo naquele dia. Wanderson responde com voz grave: Meu amor, agora nós dois somos fugitivos. E mais do que isso, nós dois odiamos o Jax mais do que tudo. Tânia sorri, entra no carro e fecha a porta com força. Acho que seremos uma boa dupla, diz ela, confiante. O motor ronca, o carro parte. Uma parceria improvável acaba de nascer. E o que Jax ainda não imagina é que a sua queda está mais próxima do que nunca. Enquanto isso, Jax chega furioso ao apartamento de Ricardo. Olha ao redor impaciente. Então, a Tânia já foi levada? Ricardo balança a cabeça, tenso. Não. Ela conseguiu escapar, mas a polícia já está atrás dela. Jax explode. Inacreditável. Como é que você consegue estragar tudo o que toca, Ricardo? É incrível, você não faz nada direito. Ricardo encara Jax, ainda ofegante. Eu tava esperando a polícia lá embaixo, diz ele, nervoso. Ela deve ter saído pelos fundos, sei lá. Jax franze o senho, irritado. Ótimo, agora ela pode tentar alguma coisa contra mim. E claro, tudo isso é culpa sua. Ricardo dá um passo à frente. O olhar dele muda. Fica frio, ameaçador. Escuta aqui, Jax. A vítima aqui sou eu. Você não imagina o que eu passei nas últimas horas, então é melhor não testar a minha paciência. Ele se aproxima ainda mais, porque entre eu e a Tânia, sou eu quem tem uma prova contra você. Jax engole em seco. A tensão entre os dois é quase palpável. Calma, cara, diz ele, tentando disfarçar o medo. Estamos todos nervosos aqui. Ricardo desvia o olhar, respirando fundo. Jax aproveita o momento e muda o tom. Eu preciso da sua ajuda. Ricardo dá uma risada curta, sarcástica. Ah, claro, você e essa mania de precisar de mim. Mas fala aí, qual é o plano da vez? Jax cruza os braços, pensativo. O de sempre. Quero tirar o Samuel da presidência da Voz. Perdi tempo demais tentando conquistar a Felipa. Agora que finalmente consegui, posso retomar o plano original. Ricardo o observa em silêncio. Depois de alguns segundos, pergunta: E você acha que pode usar a Felipa para isso? Como assim? Mesmo que o Samuel esteja de cara virada para ela, a Felipa nunca faria nada contra ele, nem contra minha mãe. Ricardo sorri de canto. Não precisa ser contra eles, Jax. Pensa comigo. Quem é que tem 25% da voz e um voto entre os acionistas? Jax dá uma risadinha debochada. A Léo, esquece, ela nunca vai topar. Ricardo interrompe, firme. Não, não é a Léo. É a Sofia. A Sofia? Isso mesmo, confirma Ricardo. A Léo só tem a guarda provisória da menina. Ou seja, quem controlar a guarda definitiva, controla também os 25% da empresa. Um silêncio pesado toma conta do ambiente,
até que Jax abre um largo sorriso. Ricardo, você é um gênio, diz ele satisfeito. A risada dele ecoa pela sala, fria, calculista. Do outro lado da cidade, um policial entra apressado na sala da delegada Valquíria. Delegada, o Wanderson foi localizado. O acusado de fazer aquilo com o Abel Boss? Onde ele está? O policial responde ofegante. Ainda não sabemos a localização exata, mas um carro recebeu uma multa de trânsito. A placa era clonada. Então analisaram o rosto do motorista. E adivinha quem apareceu na imagem? A delegada respira fundo e diz séria: o nosso suspeito. Pelo menos sabemos que ele ainda está na cidade. Avisa todas as equipes. Vamos encontrar o Wanderson, custe o que custar. Pouco depois, Jax chega à mansão com um ar pesado e calculado. Ele encontra Felipa no jardim. Felipa, precisamos conversar, diz ele num tom contido. Ela o encara, preocupada. O que aconteceu, Jax? Ele força uma expressão triste, quase convincente. Eu não aguento mais ver a mamãe chorando. Tudo por causa da Sofia. Felipa franze a testa, desconfiada. Mas Jax continua, com aquela voz mansa e venenosa. Eu me sinto tão culpado, Felipa, diz ele abaixando o olhar. Felipa cruza os braços e retruca, firme. Pois devia. Foi você quem expulsou ela daqui, Jax. Ele finge concordar, mas logo rebate. Tá, mas você sabe tão bem quanto eu. Querendo ou não, a Sofia não ficaria aqui por muito tempo. O juiz já estava decidido. Ia mandar a menina para um orfanato. Felipa respira fundo, pensativa. Vendo por esse lado, até que foi bom a Léo ter conseguido a guarda dela, né? Jax se aproxima lentamente, calculista. Eu também pensei nisso. Mas sabe, Felipa, eu acho que a Sofia devia voltar para cá. Felipa se espanta. Voltar para cá? Você acha mesmo? Claro, responde ele com um falso tom de arrependimento. Desde que eu comecei a me relacionar com você, muita coisa mudou em mim. Percebi que aqui é o verdadeiro lar da Sofia. É aqui que ela deve ficar, ao lado da família dela. Felipa hesita. Mas a Léo nunca vai querer morar com a gente de novo. Jax dá um sorriso gelado. E quem disse que a Léo viria, Felipa? Eu acho que você devia pedir a guarda da Sofia. Felipa arregala os olhos sem acreditar. Eu? Eu pedi a guarda dela? Jax confirma, seguro de si. Claro. Você foi esposa do Abel, conhece a Sofia desde bebê. É a escolha perfeita. Felipa começa a sorrir. Os olhos dela brilham. E na mente, ela já se imagina segurando os papéis da guarda, cuidando da menina, sendo novamente o centro da família. Mas o que ela não sabe é que essa manipulação de Jax vai ter um efeito bem diferente do que ele espera. Mais tarde, naquela noite, Sofia dorme tranquilamente no quarto de Léo. Tudo está em silêncio. Até que um som suave corta a noite. Ela se mexe na cama, abre os olhos devagar e vê uma figura diante dela. Pai? Sussurra Sofia surpresa. Você tá aqui? Abel sorri, emocionado. O rosto dele brilha em uma luz suave. Oi, minha filha, diz ele com ternura. Sofia se levanta rápido, animada. Eu vou acordar a Léo, ela vai adorar te ver. Mas Abel levanta a mão com calma. Não precisa, meu amor. Ela não vai conseguir me ver. Eu vim aqui por sua causa. Sofia olha confusa. Como assim, papai? Abel aproxima. Coloca a mão sobre o ombro da filha. Sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Mas você precisa me prometer uma coisa. Promete que vai ser forte, que vai manter a cabeça erguida, não importa o que aconteça. Sofia engole seco. Mas o que vai acontecer comigo? Abel sorri, com tristeza no olhar. Isso
Você vai ter que descobrir sozinha, minha filha. Mas se você aprendeu alguma coisa comigo, vai saber lidar com tudo isso de letra. Sofia boceja, sonolenta. Pai, será que eu posso deitar no seu colo? Abel acaricia o rosto dela. Claro, vem cá. Eu vou cantar aquela música de ninar que você tanto gosta. Sofia se deita, sorrindo. A voz dele começa a cantar, doce, tranquila, familiar. Mas aos poucos, o som se apaga, e quando ela abre os olhos novamente, Abel já desapareceu. Ela suspira, abraça o travesseiro e adormece com um leve sorriso. Léo rasga o envelope com cuidado, mas assim que lê as primeiras linhas, o rosto dela muda. Os olhos se arregalam, o coração dispara. Mas o que é isso? Murmura sem acreditar. Ela respira fundo e continua, com a voz trêmula. Isso é uma intimação para uma audiência de guarda da Sofia? Samuel, surpreso, se aproxima. O quê? Como assim? Quem tá pedindo essa guarda? Léo o encara por alguns segundos sem conseguir disfarçar a raiva. A Filipa, diz ela em choque. O silêncio toma conta do ambiente. Os dois se encaram e o clima fica pesado. Você sabia disso, Samuel? Pergunta Léo com os olhos marejados. Não, eu juro que não sabia. Mas Léo interrompe, exaltada. Não sabia ou tá concordando com isso, é isso? Samuel tenta se explicar, tropeçando nas palavras. Léo, a Sofia, ela é uma boss. Se a Felipa quer pedir a guarda... Mas Léo corta ele no meio da frase. A voz dela vem firme, cheia de dor. Eu já entendi tudo. Você quer que a Sofia volte para aquela casa, para aquele lugar onde vivem os piores pesadelos dela, onde o Jaques vive. Ela respira fundo, tentando conter as lágrimas. Aqui, ela tem tudo o que é preciso, Samuel. Tudo. Samuel se aproxima, tentando argumentar. Tudo, menos a família dela. Você é importante, Léo, muito. Mas a Sofia é uma boss, e o sangue dela fala alto. Léo sente o peito apertar. Os olhos dela se enchem de água. Por um instante, o silêncio pesa entre os dois. Até que ela explode. Sai daqui! Samuel tenta falar algo, mas ela grita mais alto. Sai daqui agora! Ele congela. Sem coragem de responder, apenas vira as costas e vai embora, enquanto Léo desaba em lágrimas. Ela corre até o quarto de Sofia. A menina dorme. Léo se ajoelha ao lado da cama, abraça a filha com força e chora baixinho, sem conseguir dizer o que está acontecendo. Mais tarde, Samuel chega em casa com o olhar carregado. Ele entra na sala e encara Jaques, furioso. A ideia da Filipa pedir a guarda da Sofia foi sua, não foi? Jaques se faz de entendido, mas o sorriso cínico entrega tudo. Eu achei que você queria a sua irmã aqui, com a família toda. Provoca ele. Me lembro bem de você dizer isso, Samuel. Samuel se aproxima, encarando-o com firmeza. Você acha que eu sou ingênuo, não é? Eu sei muito bem o que você quer. Essa guarda não tem nada a ver com família. Você só quer as ações da Sofia. Quer o controle da voz. Jaques se levanta, aproximando-se lentamente. O olhar dele é frio, cortante. Pode pensar o que quiser, mas essa audiência é legítima e nós vamos ganhar. Samuel fica em silêncio. Mas no fundo, ele sabe que está diante de um homem capaz de tudo. O que nenhum dos dois percebe é que há alguém observando cada movimento. Uma pessoa misteriosa que pode ser a chave para derrubar Jaques de uma vez por todas. Chega o tão esperado dia da audiência de guarda. Léo aparece com Sofia ao seu lado. A menina segura firme a mão dela. Léo respira fundo e entra na sala de audiências, sem sequer olhar para Samuel. Ela ainda está magoada. Os dois se sentam,
Léo ao lado de Vivian e do outro lado, Filipa, ao lado de Jacques e Ricardo. O clima é pesado, tenso, quase sufocante. O juiz entra. Todos se levantam. E o silêncio domina a sala. A audiência começa. Filipa se levanta com a voz trêmula, mas convicta. Meritíssimo, o lugar da Sofia é junto com a sua família. É aqui que ela cresceu. Desde beber, essa sempre foi a casa dela. As palavras ecoam. E todos na sala sentem que aquele será um julgamento que vai mudar o destino de todos. Jacques se levanta da cadeira, ajeita o paletó e, com aquele tom arrogante de sempre, decide apoiar os argumentos de Felipa. Meritíssimo, diz ele, fingindo humildade. Além de tudo que a Felipa já mencionou, eu gostaria de acrescentar que estamos em um relacionamento estável. E a Sofia, enfim, terá novamente uma figura paterna ao seu lado. Léo escuta e aperta as mãos, tensa. O coração dela parece bater fora do peito. Ela tenta se recompor e apresentar seus argumentos. Fala com o coração, com emoção. Mas o juiz, sério, apenas anota algumas palavras e balança a cabeça. Os argumentos da senhora são válidos, diz ele em tom neutro. Mas são frágeis diante dos apresentados por Felipa. As palavras soam como uma sentença antecipada. Léo sente o chão sumir sobre os pés. O olhar dela se perde e, ao longe, ela vê Jacques sorrindo. Aquele sorriso cínico. O sorriso de quem já se considera vencedor. Ela tenta se manter firme, mas o desespero começa a tomar conta. A audiência segue, o juiz respira fundo e diz: Eu já ouvi o suficiente. A menor Sofia apresenta claros vínculos emocionais com ambos os lados. Mas o de Felipa se sobressai. Ele faz uma breve pausa olhando para os papéis diante dele. Está nítido que mandá-la para um orfanato está fora de cogitação, por questões de adaptação e da presença física e emocional de uma família. E eu declaro que, de repente, a porta da sala de audiência se abre com força. Todos se viram assustados. Um murmúrio toma conta da sala. Tânia entra, acompanhada de Wanderson. Os dois, lado a lado, encaram Jacques com firmeza. Um silêncio pesado domina o ambiente, até que Jacques se levanta furioso. O que é isso? Eles são dois fugitivos. Chamem a polícia agora! Tânia dá um passo à frente, encarando o juiz. Meritíssimo, nada do que eu e o Wanderson fizemos se compara ao que Jacques fez. Um burburinho começa entre os presentes. Felipa cobre a boca, chocada. E Jacques tenta reagir gaguejando. Isso é mentira! Mas Wanderson levanta o celular com firmeza. Mentira? Então veja isto! Ele se aproxima do juiz. Enquanto eu estava escondido por causa das falsas acusações de Jacques, aprendi a entrar em celulares, digamos, sem permissão, e encontrei isso. O vídeo começa a rodar. A imagem é clara. Mostra Jacques cortando os freios do carro de Abel. Um silêncio mortal toma conta da sala. Felipa fica pálida. Léo cobre a boca, chocada. E o juiz olha fixamente para Jacques. Wanderson continua firme. Aqui está, meritíssimo, a prova do que esse homem fez. Foi ele o responsável pela morte do pai dessa menina. Jacques tenta reagir desesperado. É falso! Isso é uma montagem! Eles estão tentando me incriminar! Mas ninguém acredita. O juiz se levanta. Isso muda completamente os rumos desta audiência. Wanderson aproveita o momento e dá o golpe final. E tem mais, meritíssimo. Eu sou o pai biológico da Sofia. E se eu tiver algum voto nessa decisão, prefiro que ela continue com Léo. O salão vira um caos. Felipa começa a chorar. Jacques grita acusando Tânia e Wanderson, mas já é tarde demais. O juiz bate o martelo. Ordem! Ordem no tribunal!
Nesse momento, a delegada Valquíria entra com a sua equipe. Policiais, levem todos os envolvidos! Ordena ela. Jax é algemado, ainda gritando. Isso é um absurdo! Eu vou provar minha inocência! Tânia e Wanderson também são levados, mas com um olhar tranquilo de quem sabe que a verdade, enfim, veio à tona. Quando tudo se acalma, Léo se ajoelha ao lado de Sofia. A menina olha para ela e pergunta baixinho. Eu vou ficar com você, mamãe? Vai sim, meu amor. Para sempre. Sofia a abraça com força e pela primeira vez em muito tempo, a paz volta a reinar. Felipa observa de longe, devastada. Ela percebe, enfim, que foi manipulada por Jax todo o tempo. Samuel se aproxima e a conforta. Calma, agora tudo vai se resolver. Felipa o abraça chorando. E o juiz encerra a sessão com um olhar de justiça feita. E você? Acha que o Wanderson vai lutar para ficar com a Sofia ou ela vai continuar com o Léo para sempre? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e aproveita para clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela para assistir mais um capítulo surpreendente dessa novela.